Oi, Brasil, come on. Jesus Cristo is Rei de Brasil. Keep standing. Você pode continuar de pé. Jesus Cristo é o Rei do Brasil. I believe that you guys have the best pastors, Pastor Costa and Nene, in all of Brazil. Eu acredito que vocês têm os melhores pastores, Pastor Costa Neto, Pastora Nenê, de todo o Brasil. I actually think they're some of the best pastors in all the world. Na verdade, eu acredito que eles são até um dos melhores pastores do mundo inteiro. You know you should choose your pastor wisely. Sabia que você deveria escolher sabiamente o seu pastor? Because usually whoever your pastor is, Porque quem o seu pastor for, you become a lot like them. você se torna muito parecido com ele. And if you become like Costa and Nene, E se você se tornar parecido com o Costa e a Nenê, then you will be good. então você vai estar bem. I want to tell you what he did the other night. E eu quero te contar o que ele fez na outra noite. We were out eating a ICE bowl. E a gente foi comer açaí. And we were in Costa, and Becky and I were in Rio, in Brasilia. E eu e a Beck, junto com o Costa, a gente estava no Rio, em Brasília. So he has not been with Nene. Então ele não estava com a Nenê esses dias. He got up from the table. E ele se levantou da mesa, He went behind her. ele foi atrás dela, He put his hands on her e shoulder. ele colocou as mãos no ombro dela. He kissed her head. Ele beijou a cabeça dela, He pulled her hair back. ele puxou o cabelo dela, He kissed her on the face. e aí beijou o rosto dela. She looked at him. E ela olhou para ele, He looked at her. e ele olhou para ela, They looked like they were 16 again. e eles pareciam ter 16 anos de novo. I don't know about you, but I think that's cool. Eu não sei sobre você, mas eu acho que isso é muito bom. We don't follow just because he's a good preacher. A gente não segue ele somente porque ele é um bom pregador. He's an amazing husband. Ele é um marido incrível. In my prayer, and I haven't said this in any service, E a minha oração, eu não falei isso em nenhum outro culto. if you're a young man in this place, E se você é um jovem nesse lugar, single or married, solteiro ou casado, may you be tender with your wife, que você seja carinhoso com a sua like Costa esposa, is with Nene. como Costa é com a Neném. I personally think it is so attractive. E eu pessoalmente acho que isso é super atraente. It's better than pride and prejudice. É melhor do que orgulho e preconceito. Amen? Amém? I believe that you guys have one of the best churches in all Brazil. Eu acredito que vocês têm uma das melhores igrejas em todo o Brasil. And when I say the church, I'm not talking about this building. E quando eu falo de igreja, eu não estou falando do prédio. I'm talking about you. Eu estou falando sobre você. And I'm saying that you as a people E eu tenho visto vocês como are one of the pessoas. best in all of Brazil. São uma das melhores pessoas do Brasil. And I want to say not only Brazil, E eu quero dizer não somente do Brasil, but all of the world. mas de todo o mundo. And I know many of you may go to Hillsong in Australia next year. E eu sei que muitos de vocês no próximo ano vão para Hillsong, na I Austrália. think you're just as good. E eu acredito que vocês são tão bons quanto. I have been to Hillsong, Eu já fui para Hillsong, but I want you to know right now, mas eu quero que vocês saibam, Fortaleza Fortaleza is very beautiful, é muito linda, awesome. incrível. And this church E essa igreja will be known all around the world. vai ser conhecida por todo o mundo. You will not just be a church for this city, Você não somente vai ser uma igreja para essa cidade, even the region, nem somente para a região, even beyond the nation. mas além da nação. I believe in the next 10 years, Eu acredito que nos próximos 10 anos, God is going to use you as a people Deus vai usar você como povo to touch the entire world. para tocar o mundo inteiro. Amen? Amém? And I believe that. E eu acredito nisso. But in the next 10 months, Mas nos próximos 10 meses, I believe will determine the next 10 years. eu acredito que vai determinar os próximos 10 anos. And together, E juntos, I'm not just saying you e eu não estou só falando vocês or me, ou eu, but I want you to know, being here in this church, mas eu quero que você saiba que estando aqui nessa igreja, Becky and I will go to California tomorrow. eu e a Beck voltamos para a Califórnia amanhã. And our vision for church E a nossa visão por uma igreja has been expanded. foi expandida. We want a church like this. Nós queremos uma igreja como essa, Like you. como vocês.
You're amazing. Vocês são incríveis. Your volunteers. Seus voluntários. Your worship. O seu louvor. Your smile. O seu sorriso. Your beauty. A sua beleza. Your passion. A sua paixão. Your generosity. A sua I generosidade. want our people to be like you. Eu quero que o nosso povo seja mais como And vocês. so together, Então, juntos, I'm telling our church eu estou dizendo para nossa igreja that we're going to join the church in Fortaleza. que nós vamos nos unir à igreja em Fortaleza. For the next 10 E months, pelos próximos 10 meses, we're going to begin to seek God. nós vamos começar a buscar a Deus. And I believe the next 10 months E eu acredito que os próximos 10 meses will begin to direct the next 10 years. vão começar a direcionar e alinhar os próximos 10 anos. Amen. Amém? Look at your neighbor. Olha para o teu vizinho Say here under. e diz: ouvir debaixo. Look at your other neighbor. Olha para o teu outro vizinho e diz: Say live under. viva debaixo. Before you sit down, turn around and tell them you look really good tonight. Antes de você sentar, olha para alguém e diz assim: você está muito bonito hoje à noite. If you're single, I just helped you Se out. você está solteiro, essa é a sua oportunidade. Oh my gosh, these guys are laughing. Esses caras estão rindo. He probably just told that dude he looked good. Ele provavelmente disse pro cara: você tá bonito. Not good. Não. You know what's amazing? Sabe o que é incrível? Pastor Costa has been telling us Pastor Costa tem falado com a gente that in the days ahead, que nos próximos dias we're going to have less activity in church nós vamos ter menos atividades na igreja and more relationship. e mais relacionamento. In the downtown campus and the other services, No campus da igreja do centro, no outro culto, they showed a video of that family. eles mostraram um vídeo de uma família They've come to church here. e que eles estavam vindo para a igreja em Natal. They were in church before they came here. E eles estavam na igreja antes de fazer They had parte a da lot of videira, activities. mas eles participavam de muitas But atividades, they had no relationship. mas eles não tinham relacionamento. And so the girl came, Então a menina veio brought her parents. e ela trouxe os Then pais. the brother and sister came. E aí o irmão e a irmã vieram. The brother said, my heart wasn't really into God. E o irmão falou: meu coração nem estava I em would go to Deus. church. Eu ia para a igreja, But now they're in a relationship. mas agora eles têm um relacionamento. They're all in a groove. Eles estão em um grupo de In crescimento. the next 10 months, E nos próximos 10 I meses, really believe this. eu realmente creio nisso. We're entering into Nós estamos entrando a new era of this church. em um novo tempo dessa igreja. And I'd like to title this talk, Best Year Yet. E eu gostaria de dar o título a essa mensagem: o melhor ano até agora. Except I don't think it's just going to be 12 months. Mas na verdade eu não creio que vão ser somente 12 meses. I would like to rephrase it and call it Best Decade Yet. E eu gostaria de dar um novo título e chamar a melhor década até And I agora. believe the next 10 years E eu acredito que os próximos 10 anos will be determined vão ser determinados by the next 10 months. pelos próximos 10 meses. And so when we say seek God, Então quando a gente fala buscar a Deus, we could not seek God a gente não pode buscar a Deus unless God sought us. a não ser que Deus tenha nos buscado primeiro. God has been seeking us, Deus tem nos procurado and therefore in the next 10 months, e portanto nos próximos 10 meses we will pray, nós vamos orar, we will wait, nós vamos we esperar, will listen, nós vamos we will escutar, obey, nós vamos obedecer. and it will direct the next decade of our life. E Ele vai direcionar a próxima década da nossa vida. And the way we have the best decade yet is that we focus on God. E a forma para nós termos a melhor década da nossa vida significa que nós vamos focar em Deus. Many times we focus on what we're not. Muitas vezes a gente foca no que não somos. We focus on if we don't have money, A gente foca, não temos dinheiro. on an addiction or struggle. Ou talvez foca num vício, ou Or a numa luta broken pessoal, ou relationship. talvez num relacionamento quebrado. But in the next 10 months, Mas nos próximos 10 meses, we will focus on God. nós vamos focar em Deus. And we're not going to focus on what He can do, Nós não vamos focar no que Ele pode fazer, simply on who He is. mas nós vamos focar em quem Ele é. And then we're going to begin to listen to God. E aí nós vamos começar a ouvir a Deus. I don't want to be driven. Eu não quero ser direcionado. The devil drives people. Eu não quero ser arrastado. O diabo arrasta pessoas. The culture drives us. A cultura nos arrasta. God does not drive people. Deus não arrasta pessoas. God lead 24. Abre em Gênesis capítulo 24. And I want to set this up.
E eu quero falar o contexto. If you're new to the Bible, Genesis is the first book in the Bible. Se você é novo na Bíblia, Gênesis é o primeiro livro da So Bíblia. it's chapter 24. E aí você vai o capítulo It's 24. the longest chapter in that book. E ele é o maior capítulo daquele livro. And here's how the story goes. E é mais ou menos esse o contexto da história. Abraham is advanced in years, Abraão, ele está bem velho de idade. and he has been prospered in all things. E ele tem prosperado em todas as coisas. He begins to have a conversation with his unnamed servant E ele começa a ter uma conversa com um servo que não tem o nome mencionado about his son Isaac. sobre o filho dele, Isaac. And they're talking about Isaac's wife, E eles estão falando sobre a esposa de Isaac. and that he does not want his wife to come from the women of the area, E que ele não quer que a esposa de Isaac venha das mulheres ali da região. but that the unnamed servant will go back to his hometown. Mas que o servo volte para a família dele, de onde ele saiu. Now, those who are experts with the Bible, E as pessoas que são estudiosos da palavra, many believe that Abraham represents God the Father. muitos creem que Abraão representa Deus o Pai. Isaac represents Christ. Isaac representa Cristo. And that the unnamed servant E que o servo que não tem o nome mencionado represents the Holy Spirit. representa o Espírito Santo. And the Holy Spirit is the one who always speaks about Christ. E o Espírito Santo é aquele que sempre fala em nome de Cristo. He never speaks of himself. Ele nunca fala dele mesmo. And Rebecca E Rebeca represents the church. representa a igreja. And you see, God never wants to get the church from the world. E sabe, a Deus, ele nunca quer que a igreja venha do mundo. Church is the idea of God. Igreja é uma ideia de Church Deus. is in the heart of God. A igreja está no coração de Deus. So let's begin to pick up the story Então vamos pegar essa história in Genesis 24, em Gênesis 24 and we're going to read verses 1 through 9. e a gente vai começar lendo versículos 1 ao 9. Read with us. E leia conosco. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo adiante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Now let's read verses 12 to 14. E aí vamos ler dos versículos 12 ao 14. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Now notice that when the unnamed servant is praying to God, Perceba que enquanto o servo está orando a Deus, if you ever want to know how the Holy Spirit prays, se você quer saber como o Espírito Santo ora, God is a praying God. Deus é um Deus que ora. And because God is a praying God, E porque Deus é um Deus que ora, we become praying people. nós nos tornamos pessoas que And the oram. Holy Spirit always prays to the Father E o Espírito Santo sempre ora ao Pai concerning Jesus Christ the Son, sobre Jesus Cristo, o Filho, about His church. sobre a igreja And dele. any time Em qualquer momento we begin to include in our prayers que nós começamos a incluir em nossas to the orações ao Pai, Jesus Christ the Son Jesus Cristo, o Filho, and our local church, e a nossa igreja our local, prayers will be as answered. nossas orações serão I respondidas. believe in the next 10 months Eu acredito nos próximos 10 meses, we're going to have short prayers nós vamos ter orações curtas
There will be quick answers e terão respostas because we're rápidas, faithful servants. porque nós somos servos fiéis. There will be people who have children in the next year that cannot have children. Vão ter pessoas nos próximos anos que não podem ter filhos, mas terão filhos. There will be college students that get into colleges in the next 10 months. Vão ter pessoas que vão entrar em faculdades nos próximos There 10 will be meses. women in this church that are released to preach all over this nation. Vão ter mulheres nessa igreja que vão ser liberadas para pregar em toda a nação. Can you say amen? Você pode dizer amém? Now let's look at verses 26 and 27. Agora vamos ler os versículos 26 e 27. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo: Bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. And now, verse 60. E agora vamos ler o versículo And I 60. believe this is a forecast E eu acredito que isso é uma previsão for the next decade of this para a church. próxima década dessa igreja. Soccer teams do it. Os times de futebol Businesses fazem do isso, it. os negócios fazem isso. For example, if a soccer team in Brazil Por exemplo, se um time de futebol no Brasil, gets a famous soccer player, ele contrata um jogador famoso de they will futebol, begin to project whether they'll go to the World Cup or not. e aí eles começam a prever se eles vão ganhar o campeonato ou não. These words Essas palavras will predict, vão prever, will prophesy, vão profetizar, will forecast vão determinar the future o futuro of our lives da nossa in the vida next 10 dos years próximos 10 in anos this local church. nessa igreja local. Amen. Amém? Verse 60. Versículo 60. E abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. And now let's go to one more verse, Hebrews 6:12. E a gente vai ler mais um versículo. You're so amazing. Mais um versículo, vocês são incríveis. Last night I ate muqueca. Ontem à noite eu comi muqueca. I've been in Brazil 10 days. E eu estou no Brasil há 10 dias. I have eaten muqueca for 10 days. E eu estou comendo muqueca há 10 And I love dias. it. E eu amo. I ate 3 plates of muqueca. Eu comi 3 pratos de muqueca. I got home, I had muqueca all over my shirt. E eu voltei pro hotel e eu estava cheio de muqueca na camisa. So these scriptures are like muqueca. Então essas escrituras são como muqueca. We're going more for than a bite. E a Amen. gente vai comer mais de uma vez, amém? So Hebrews 6:12. Hebreus 6, versículo 12. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Amen. Amém. That scripture says don't be negligent, E essa escritura fala: não seja don't negligente, be lazy, não seja preguiçoso, don't be half-hearted não seja desanimado or indifferent, ou indiferente, but possess the promises mas possua a promessa by imitating por imitar those who through faith aqueles que, através da fé and patience e paciência, inherited the promises. receberam as promessas. Now the word patience Sabe, a palavra paciência means to hear under, significa ouvir debaixo, to hear under. ouvir Put debaixo. your hand out to Faz assim com a gente, ó. ouvir debaixo, Ouvir debaixo viver debaixo. e viver Oh debaixo. my God, my Portuguese is getting Ah, meu so Deus, good. o meu português está ficando tão bom. Viver debaixo. Viver debaixo. In Rio they go viver debaixo. No Rio eles falam viver I don't know debaixo. why in Rio everything. Eu não sei por que no Rio tudo é But not in Fortaleza. mas em Fortaleza não. Tu português is better. O português de vocês é melhor. Come on. Vamos lá. So to hear under, Então, ouvir debaixo, to live under. viver debaixo. To hear under, Vai, faz. Ouvir debaixo, Live under. viver debaixo. we just brought back the Macarena. A gente trouxe de volta a Macarena. Don't make me whip and nene in this place. Huh? Não me faça cantar aquela música, Whip and Nene. Okay. Vamos lá. I don't know if you know this, but I was born with significant hearing loss Eu não sei se você sabe disso, mas eu nasci com uma deficiência auditiva in both of my ears. nos meus 2 ouvidos. And so I screamed all the time. Então eu gritava todo o tempo. People would go, As pessoas faziam shh. I go, what? O quê?
And I just talk loud. E eu falava bem alto. Because when you can't hear, Porque quando você não consegue ouvir, you talk louder. você fala mais alto. And so I would be in church, Então eu estaria na igreja and people would talk to me, e as pessoas conversavam comigo and I didn't understand what they would e say. eu não entendia o que eles estavam falando. And this is, for example, someone would come up E por exemplo, alguém chegava para mim and say, Pastor Jude, my dad just e died. dizia: o pastor Jude, meu pai acabou de falecer. And I go, praise the Lord. E eu dizia: glória a Deus. Because I thought they said their dad just got a raise. Porque eu escutei que o pai deles tinha acabado de receber um aumento no trabalho. And my wife, my amor, E a minha esposa, o meu amor, she goes, you're crazy. e ela dizia: você tá doido? You didn't hear one thing they said. Você não escutou uma coisa que ele falou? I said, yes, I did. E eu disse: sim, eu I'm escutei. the man of this house. Eu sou o homem dessa I casa. heard them. Eu escutei She eles. said, no, you didn't. E ela disse: não, você não escutou. They said their dad died. Ele disse que o pai And you faleceu. said, praise the Lord. E você disse: glória a Deus. I go, oh. Eu disse: ops. And so I couldn't hear. Eu não conseguia escutar. In our sound system for our TV, Na nossa televisão, no nosso equipamento de som, I had to put it on eu 100. tinha que colocar no máximo. And I still would go, what did they say? E eu ainda dizia às vezes: o que é que eles estão dizendo? My wife wanted me to get captions on the TV. A minha esposa queria que tivesse legenda sempre na televisão. And I couldn't hear. E eu não conseguia escutar. So 12 years ago, Então há 12 anos, I had a surgery in both ears. eu tive uma cirurgia nos meus And my ouvidos. hearing went up by 70 decibels in each ear. E a minha audição subiu 70 decibéis em cada ouvido. So we went home, Então a gente foi para casa. and I go, what's that noise? E eu comecei a dizer: que barulho é esse? My wife goes, there is no noise. Be quiet. E a minha esposa dizia: não tem barulho nenhum, se aquieta. I said, I hear noise. E eu dizia: eu estou escutando um She barulho. goes, no, you don't. E ela: não, você não está escutando. And then I said, what is that? E eu disse: o que é isso? She said, it's the dishwasher. E ela disse: é a máquina de lavar louça. I had never heard the dishwasher my entire life. Na minha vida inteira eu nunca tinha escutado a máquina de lavar louça. Now, it didn't mean, just because I didn't hear it, E não é porque eu nunca a tinha escutado that the dishwasher wasn't trying to speak to me. que significa que a máquina de lavar louças não estava tentando And falar because I comigo. didn't hear it, Não é porque eu não escutava I never did anything with it. que eu nunca fiz nada com ela. Just because we haven't heard God Não é somente porque não ouvimos Deus doesn't mean God isn't speaking. que significa que Deus não está falando. God is a speaking God. Deus é um Deus que fala. And what God does, E o que Deus faz, He comes Ele vem and He begins to give surgery e Ele on our começa a ears. fazer cirurgia nos nossos ouvidos. One of Jesus' famous sayings is, Das frases mais famosas de you Jesus: have ears, vocês têm ouvidos, but you don't hear. mas vocês não escutam. You see what God is saying Sabe o que Deus está in falando? the next 10 Nos months, próximos 10 as meses, we begin to seek God. enquanto nós estamos buscando a Ele. Have you ever been talking on your cell Você phone? já conversou com alguém no celular? Say, I can't hear you. E aí você diz: eu não estou te It's escutando. breaking up. Ah, tá cortando. Where's the cell tower? Ah, cadê a torre do We're in a celular? bad coverage. Ah, tá, a área de cobertura tá ruim. God's presence is all over the world. A presença de Deus está em todo o mundo. There is no bad coverage. Não tem área de cobertura But ruim. God tonight Mas hoje à is going noite, to do surgery on our ears. Deus vai fazer cirurgia em nossos And He's going to give ouvidos. us ears E Ele vai nos dar ouvidos to hear para ouvir what the Holy o Spirit que o Espírito Santo saying está falando to you and me. para mim e para você. I don't want to be driven. Eu não quero ser arrastado. I love what it says in Genesis 24. Eu amo o que fala em Gênesis The 24. unnamed servant says, the Lord led me. O servo diz: o Senhor me The guiou. Lord led me. O Senhor me guiou. The Lord led me. O Senhor me guiou. All of our culture, Toda a nossa cultura, we're driven by culture, nós somos arrastados pela By money. cultura, por dinheiro, by media, pela by mídia, circumstance. pelas But as a circunstâncias. child of God, Mas como filhos de we are Deus, no longer driven. nós não somos mais arrastados, We are led. nós somos guiados. And the Bible says, E a Bíblia diz: those who are led aqueles que são by the guiados Spirit of pelo God, Espírito de Deus, they are the children of God. esses que são filhos de God Deus, is leading us. Deus está nos guiando. Can you say amen? Você pode dizer amém? Say here under, Fala comigo: ouvir debaixo, live under, viver debaixo, faith
Faith does not come by activity. A fé não vem pela atividade. And believe it or not, faith doesn't come by fasting. Acredite ou não, a fé não vem pelo jejum. We should fast, A gente deveria but jejuar, faith doesn't come by mas a fasting. fé não vem pelo jejum. Faith only comes by hearing. A fé vem pelo ouvir. Faith comes by hearing A fé vem pelo ouvir and hearing e ouvindo 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 and hearing. e ouvindo. Faith is going to come A fé vai in vir the next 10 months, pelos próximos 10 for the meses, next 10 years, para os próximos 10 anos, hearing pelo ouvir and hearing e ouvindo and hearing e ouvindo what God is o que saying. Deus está falando. Our God O nosso Deus not only spoke once, não somente falou uma vez, God Deus is still ainda está speaking. falando, Because God porque Deus is é a speaking God. Deus que fala. If God would shut his mouth, if God would be silent, Se Deus fizesse silêncio, then Mars would run into Jupiter. então o planeta Marte ia se chocar com o The planeta sun and the earth Júpiter. would collide. O Sol e a Terra iam colidir. God is speaking right now, Deus está falando agora mesmo, and the planets stay in order. mandando os planetas ficarem em He ordem. says to the ocean, this far and no further. E ele falou para o oceano, até aqui, If não avance creation hears mais. God, Se criação escuta how Deus, much more us? quanto mais nós We're going to hear God. vamos ouvir Deus. We're going to hear under. Nós vamos ouvir We're going debaixo. to live under. Nós vamos viver We're gonna debaixo. live under. Nós vamos viver gonna debaixo, hear under. porque nós vamos escutar debaixo. Look at your neighbor and say, you're really cute. Olha para o teu vizinho e diz, você é muito fofo. Okay, I just helped someone out right there. Acabei de ajudar de novo, você que está solteiro. I was a youth pastor for over 30 years. Eu fui pastor de jovens por mais de 30 anos. Actually, 25 years. I Na just verdade, lied on the platform. 25 anos, acabei de mentir na plataforma. I became a youth pastor in 1985. Eu me tornei pastor de jovens em 1985. Michael Jackson was singing Thriller. O Michael Jackson estava cantando Thriller. They said back then in the 80s I looked like Kevin Bacon. E na época dos anos 80, eles falavam para mim que eu parecia com aquele ator Kevin Bacon. In the 90s, Nos anos 90, they said I looked like the guy from Extreme Home Makeover, eles falavam que eu parecia com aquele cara do Extreme Home Makeover. Ty Pennington. O nome dele. What did you say? So good. Now today, E agora, hoje em dia, they go, you know who you look like? eles estão falando, sabe com quem que você parece? You look like David Beckham. Você parece com o David Beckham. I just want to say something. If you're 20, E eu quero dizer algo, se você tem 20 anos, it is easy to be cute. é fácil ser bonitinho. I'm 57. Eu tenho 57. I'm a granddad. Eu sou All avô. my children are married. Todos os meus filhos estão casados. Isso A milagros. é milagre. You say how? Você diz como? Here under, Ouvir debaixo, live under. viver Look debaixo. good forever. Você vai ser bonito para sempre. You get water? Yes, you need it. My gosh. I'll go a break. Okay. I'll try to do Portuguese. Lucas tiene mucho sed. I don't know. He's thirsty. Okay. I'm going to get some too since you're doing it. You don't mind? Wait. This toast. Amen. Amém. Years ago, Anos atrás, actually it was 1991, na verdade em 91, we were married, nós estávamos and by casados then we had 2 children. e a gente tinha 2 filhos.
And our oldest was 2. E o nosso filho mais velho tinha 2 anos. And our youngest was, 2. And the middle boy was just born. E o mais novo naquela época, ele tinha acabado de nascer. In a big church in the United States. Em uma igreja muito grande nos Estados Unidos. They had 15,000 people. Eles tinham 15.000 pessoas. And because our youth ministry had grown in the 80s over 200. E porque o nosso ministério na época dos anos 80 tinha crescido muito. Which that was a lot in the 80s. E cresceu mais de 200 pessoas, e isso nos anos 80 era muito. They offered me a full-time ministry position. Eles me ofereceram para trabalhar na igreja. And they said, we want you to be the youth pastor. E eles disseram, nós queremos que você seja o pastor de jovens. And they said, we will pay you $100,000 a year. E eles disseram, American. seu salário vai ser $100.000 por ano. We went back to the hotel. E a gente voltou para o hotel. I said, oh Lord, E eu disse, Deus, ouvir debaixo, Deus, ouvir debaixo, please speak. fala comigo. I want this job. Eu quero esse emprego. I had a call to the youth of my nation. Eu tinha um chamado para os jovens da minha Mi nação. amor, O meu amor she had a call tinha um to chamado the malls of our nation. para os shoppings da nossa nação. I said, she could fulfill her call, Lord. E eu disse, Deus, ela pode cumprir o chamado dela. Louis Vuitton, Coco Chanel, come on. And the Lord spoke. E o Senhor falou. And he said, no, E ele disse, não, this is not what I have for you. isso não é o que eu tenho para He vocês. says, in fact, E ele disse, na verdade, if you come to this church, se você vier para essa igreja, he said, your marriage will not make it. ele falou, seu casamento não vai aguentar. He said, in a year from now, Ele disse, em um ano, daqui a um ano, someone will call you. alguém vai te ligar They will offer you a ministry position. e eles vão te oferecer uma posição de And they will have ministério no money. e eles não vão ter dinheiro. I need you to get out of debt. E eu preciso que você hoje saia das suas dívidas. We owed money on our car. E a gente devia dinheiro para o carro, We owed money on credit cards. a gente devia dinheiro para o cartão de And crédito. we just had a baby. We E a- owed the hospital. E a gente tinha acabado de ter uma criança, então a gente devia dinheiro para o See, I hospital. believe many times we could hear God. E eu acredito que muitas vezes a gente pode ouvir de But Deus, the miracle isn't just hearing God. mas o milagre não está em somente ouvir de Deus. It is also obeying O God. milagre está em também obedecer a Because if we Deus. hear and not obey, Porque se a gente ouvir, mas não then obedecer, there is no miracle. então não há milagre. But it's when we begin to not only hear, Mas é quando a gente começa não somente a and ouvir, faith comes into our being, e a fé vem para o nosso ser, and faith is not trying to believe. e a fé não é tentar Faith acreditar. isn't something you do. Fé é algo que você faz. Faith is something that is done to you. Fé é algo que é feito com Faith is você. when God begins to speak to us. Fé é quando Deus começa a falar com a Faith is when gente. God begins to have a conversation with Fé é us. quando Deus começa a ter uma conversa com a But it's not gente. only hearing under, E não é somente ouvir debaixo, but we have to begin to obey under. mas nós temos que começar a obedecer Live debaixo under. e viver And debaixo do what God has told e us to fazer do. o que Deus está nos chamando a fazer. And so we would get out of debt. Então a gente decidiu sair das dívidas. And a year later, E um ano depois, a pastor who had just moved to Seattle um pastor que tinha acabado de se mudar para Seattle said, we're starting a church. disse, nós estamos começando uma igreja, Will you pray você pode orar and come and help us start the church? para vir e nos ajudar a começar essa igreja. I don't have, man, this makes me cry. E isso me torna emocional, emotivo. Never ever think. Never think. Yo, you want me to finish? I thought, okay. Yeah, no. Never think that God is a one-size-fits-all God. Nunca pense que Deus ele só tem um tamanho e você tem que dar o seu jeito para se And when encaixar God nele. speaks to a heart personally, Quando Deus fala, ele fala tão it pessoalmente changes you. e que muda você. Our God is not just a higher power. Deus não é somente um poder maior. Our God is not like the Avengers or Thor or Spider-Man. Deus não é como o Homem-Aranha e o Thor e os Vingadores. Our God is not like a power in the sky that wants to rid the earth of evil. Deus não é somente um poder no céu que quer livrar a terra The do reason mal. why Pastor Costa is saying we're going to have less activities. A razão pela qual o pastor Costa está falando, We're nós gonna vamos have ter more menos relationship. atividade, vamos ter mais relacionamento. The number one relationship is with God. Primeiro
primeiro esse relacionamento é com Deus. And how can we have a relationship with someone we do not have a conversation E como é with? que a gente pode ter um relacionamento com alguém que a gente não tem uma conversa? Do you know what the best foundation of marriage is? Você sabe qual a melhor fundação para o casamento? In one sense, it's the only foundation. E na verdade é a única fundação. It's being best friends. É ser melhor amigo. And you know how you become best friends? E você sabe como que você se torna melhor amigo? When you begin to have a conversation with them. Quando você começa a ter uma conversa com ele. And so, Então, the pastor said, I can't offer you any money. e o pastor disse, eu não posso te dar nenhum dinheiro. And God said, this is it. E Deus disse, é isso. This is what I have for you. É isso que eu tenho para você. And so I went to my wife. Então eu fui para minha mulher. I said, Becky, E eu disse, Becky, I think we're to move to Seattle. eu acho que a gente vai se mudar para Young Seattle. people, hear me. Por favor, me escuta. If you're single, Se você está solteiro, you can move anywhere. você pode se mudar para qualquer And canto. eat at McDonald's. E você pode comer no McDonald's. But when you have babies, Mas quando você tem filhos, you have to really know you heard God. você tem que realmente saber que você escutou de Deus. And my wife's amazing. E a minha mulher é incrível. She's like Brazilian women. Ela é como uma mulher brasileira. She has a shape Ela tem o corpo and she has a mind of her own. e ela tem uma mente bem dela. She goes, I ain't moving. Ela disse, eu não vou me mudar. And she literally said, God, I'm not going to move unless you speak to me. E ela disse, Deus, eu não vou me mudar, a não ser que o Senhor fale comigo. And so I kid you not, E então eu não estou brincando. God spoke to her Deus falou com ela and said, Becky, e disse, Becky, turn to page 571 in your Bible. abre na página 571 na tua Bíblia. She opened up her Bible. E ela abriu a Bíblia When her eyes fell on the page, e quando os olhos dela viram a página, it was Proverbs 1, era Provérbios 1, verses 20 and 21. versículos 20 e 21. And it says, wisdom raises her voice in the public square. E ele falou, a sabedoria levanta a sua voz em praça pública. Listen, Escuta, me escuta, me escuta, me escuta. me escuta. Oh, my português. Ah, meu better and português está ficando melhor. better. She makes her speech. E ela faz o seu discurso. Becky's good looking. A Becky é linda. She's the best looking grandmother in all the world. Ela é a avó mais Look at linda de todo o mundo. Olha para ela. They're all looking, Becky. They went, Vocês estão todos olhando. but she couldn't say her name. Mas ela não podia falar nem o nome dela. Becky started stuttering when she was 6 years old. A Becky, ela começou a gaguejar quando ela tinha 6 anos de You idade. say, why? E você diz por quê? Her dad was an alcoholic. O pai dela era um alcoólatra. He was yelling at the family. E ele estava gritando com a He said, família. I'm leaving this family. E ele disse, eu vou deixar essa She família. tried to grab his legs. E as a ela little tentou girl. agarrar as pernas dele, uma And she was crying. garotinha. She said, Daddy, please don't leave. E ela estava chorando, falando, por favor, And from papai that não vai. moment on, E daquele momento em She diante, began to stutter. ela começou a gaguejar. If I'd say my name's Jude, E se eu falasse meu nome é Jude, she couldn't say her name. ela não conseguia falar o nome dela. And yet God's saying, E Deus estava falando, you will make your speech. você vai fazer o seu discurso. So in one service, Então em um culto, like this, como esse, Becky just knelt to the floor. a Becky, ela se ajoelhou no chão. She felt like warm water went on her throat and her face. E ela sentiu como se uma água morna descesse pela boca e garganta dela. Ouvir. Ouvir debaixo. God spoke to her. E Deus falou com ela. He said, Becky, E ele disse, Becky, he said, I'm healing you. ele disse, eu estou te And curando. now you're going to begin to speak. E agora você vai começar a falar. And you see, we heard move to Seattle. E sabe, nós ouvimos, se mude para But we Seattle. got debt free. E nós obedecemos nos livrando das dívidas. We heard move to Seattle. Nós ouvimos, se mude And para we actually Seattle. moved E a across the gente se nation. mudou por toda a nação. And it was in Seattle E foi em Seattle that God would heal her. que Deus a curou. And now my wife speaks E agora minha mulher fala all over. em todo canto. And you said, how did that miracle E happen? você diz, como que esse milagre aconteceu? Miracles happen. Milagres When we acontecem hear under. quando você escuta And we debaixo obey God. e obedece a Deus. In that church today, E naquela igreja hoje, Today. This Sunday, nesse in domingo, Seattle, Washington, em Seattle, lá no estado de had Washington, 10,000 people. tem 10 mil pessoas. It was 25 years ago Há 25 anos, that a young couple que um casal de jovens with 2 babies com 2 filhos got in a truck entraram em and um we carro moved across our e nation. se mudaram.
And it didn't seem smart. E não parecia ser algo It didn't seem inteligente. intelligent. Não parecia ser algo But we obeyed. esperto, mas nós Because we obedecemos. heard. Porque nós ouvimos. Because when a man or a woman hears, Porque quando um homem ou uma mulher escuta, something happens within them. algo acontece dentro And you want to deles. follow his leading. E você quer ouvir a obediência he dele e leads, we obedecer. follow. E aonde ele lidera, nós If he goes to seguimos. the mountain, we go to the Se mountain. ele diz, vai para a montanha, If nós he vamos goes para a to the valley, montanha. we go to the Se ele diz valley. para ir para o vale, nós And we vamos para o begin to vale. listen to our Nós God. começamos a ouvir o Because nosso our God Deus. goes before Porque o us. nosso Deus vem And our antes da God will gente. lead us. E o nosso Deus nos And our God lidera. is a good God. E o nosso Deus é um And bom we are Deus. people who hear God. E nós somos um povo que And we escuta obey Deus. God. E nós obedecemos Deus. That pastor, Aquele pastor, we had 5 kids in the youth group. a gente começou o ministério de jovens lá com 5 And a young jovens. man, 25 years ago, E há 25 anos, um dos jovens was lá 12 years old. tinha 12 anos. He's going to be 39 this year. E esse ano ele completa 39. His name is Judah Smith. O nome dele é Judah Smith. He not only pastors in Seattle, Ele não somente pastoreia em Seattle, he pastors in Los ele Angeles. pastoreia em Los Angeles. Over 1,000 people there. Mais de 1.000 pessoas em Los Angeles. And he's Justin Bieber's pastor. E ele é o pastor do Justin Bieber. Baby, baby, baby. Baby, baby, baby. And you know what he told me? E você sabe o que é que ele me disse? I'm so glad, Pastor Jude, Eu sou tão grato, pastor Jude, that not only did you hear, que não somente você ouviu, but you got out of debt mas você saiu das dívidas. and you obeyed, E você obedeceu. because my life was changed. Porque a minha vida foi transformada. It's not only us. Não é somente a gente. It's throughout the whole Bible. Através de toda a Bíblia. It's the pattern. É o padrão. They heard Ouviram and they obeyed. e obedeceram. They lived. Eles viveram. Over 16 years ago, Há mais de 16 here in anos, Brazil, aqui no Brasil, an amazing couple. um casal incrível. I mean, attractive, Ah, eles são lindos, smart, inteligentes, beautiful, lindos. had a great job. Tinham um ótimo emprego. He was the financial controller of a Ele big company. trabalhava com as finanças de uma grande empresa. And yet God would speak, E Deus falou com eles. start a church. Comece uma igreja. And after 4 years of starting a church, E 4 anos depois que eles começaram a he would igreja, leave his job ele saiu do emprego because deles. God would speak. E Deus falou. But yet he would obey. E ele obedeceu. And today, E hoje, we are a part nós somos parte of a miracle. de um milagre. We have had 3 services this evening. Eu já estou no terceiro culto All of them are pregando. full. E todos And cheios. it didn't just happen. E não apenas aconteceu. It happened because a couple was willing to hear. Aconteceu do nada. Aconteceu porque um casal estava disposto a But ouvir. also they were willing to obey. Mas também disposto a obedecer. Today we are experiencing a miracle. E hoje nós estamos experimentando um Because milagre. Pastor Costa and Nene, Porque o pastor Costa e a pastora heard Neném, God. eles ouviram Deus. and they obeyed God. E eles obedeceram Deus. And I tell you, the next 10 years E eu te falo que os próximos 10 be anos determined vai determinar, by the next 10 months. vão ser determinados pelos próximos 10 And meses. we're not just going to hear individually. E a gente não vai somente escutar As individualmente, we come to the churches, mas enquanto a gente vem para as igrejas, we're going to hear together. nós vamos escutar juntos. We're going to listen together. Nós vamos a ouvir and we're juntos. going to obey together. E nós vamos obedecer juntos. And we're going to do whatever God tells us E to nós vamos do. fazer o que Deus nos disser para And it fazer. may seem ridiculous. Talvez pareça ridículo, It will end up being miraculous. mas no final de tudo vai ser It may milagroso. seem impossible. Talvez pareça But impossível, it will become possible. mas no final vai se tornar possível. It may seem that we can't do it. Talvez pareça que nós não But vamos God conseguir will do fazer, something mas supernatural. Deus vai fazer algo sobrenatural. And in the next decade, E na próxima década, no longer não mais, will this church essa igreja be a church for Fortaleza. vai ser uma igreja para We Fortaleza. now are a church of this region. Não somente uma igreja dessa We will região, become a church of this nation. vai só se tornar uma igreja para essa We will hear nação. God.
Nós vamos ouvir Deus. We will obey God. Nós vamos obedecer Deus. And Rio is going to be changed. E o Rio vai ser São transformado. Paulo will be changed. São Paulo vai ser And transformado. I mean this with everything that is in me. E eu estou falando isso com toda a Brasília is convicção. gonna be changed. Brasília vai ser transformada. There will be a church in Brasilia Vai ter uma igreja em Brasília that will be a world-class church que vai ser uma igreja for the mundial world. para o mundo global. God always uses people in a nation. Deus sempre usa pessoas na nação. He used the United States of America. Ele usou nos Estados He Unidos. used Europe. Ele usou na Europa. He's right now using Australia. Agora ele está usando na Austrália. So I guess in a year, a bunch of you are going to go to Australia. E próximo ano vocês estão indo para a Austrália. What if in the next 10 years Mas e se nos próximos 10 that the anos world starts coming to que o Brazil? mundo começar a vir para o I Brasil? believe God is going to start using Brazil. Eu acredito que Deus vai começar a usar o Brasil. Come on, Brazil has soccer. Brasil tem futebol, They have coffee. eles têm café, They have carne. eles têm o carnaval, They also have some of the world's greatest churches. mas eles também vai ter uma das melhores igrejas do mundo. Brazil is under a revival. O Brasil está debaixo de um avivamento. Brazil is under an awakening. O Brasil está debaixo de um And we will be a acordar. part of it. E nós vamos fazer parte We will disso. hear, Nós vamos And we ouvir will obey. e nós vamos obedecer. In the name of Jesus Em Christ. nome de Jesus Cristo. Amen. Amém. How many of you want to hear God? Quantos de vocês querem ouvir Deus? Stand on your feet. Fica de pé. I'm going to pray for you. Pastor Costa's coming. E eu vou orar por vocês. Daqui a pouco o pastor Costa vai vir. A miracle just isn't in hearing. E o milagre não está somente em ouvir. Many people have heard God, Muitas pessoas ouviram Deus, but they have not obeyed God. mas eles não obedeceram a Deus. I want to tell you right now, one of the greatest ways to hear E God eu quero te falar agora mesmo, uma das melhores maneiras de ouvir Deus is in the Bible. é na Bíblia. Now, let me tell you another thing. E deixa eu te falar outra coisa. Every time I try to hear God, Toda vida que eu tento escutar Deus, I can't. eu não consigo. But when I just relax, Mas quando eu simplesmente relaxo, very, very simply, e de uma forma muito simples, from the heart, do coração, not shouting, não gritando, God, I need you to speak to my heart. e eu digo, Deus, eu preciso que o Senhor fale no meu coração. Within a day or two, He begins to speak. Dentro de 2 dias ele começa a falar. One of the number one reasons we don't hear God, Uma das razões principais que a gente não escuta Deus because oftentimes it seems really ridiculous. é porque algumas vezes parece ridículo demais. But if we just obey Him, Mas se a gente simplesmente obedecê-lo, like Costa and Nene, como Costa e a Neném, like when we moved to Seattle, quando nós nos mudamos There para will be a Seattle, miracle in vai the other haver um end. milagre. amen? Amém? I really believe Eu realmente acredito in the next 10 que years, nos próximos 10 anos there are young people here. tem jovens aqui. You're going to become some of the nation's greatest worship leaders, Vocês vão se tornar um dos maiores líderes de louvor da Pastors, nação, pastores, preachers, pregadores, teachers. mestres. And I believe, because I honestly believe this, the world will come to E Brazil. eu realmente acredito que o mundo vai vir para o Brasil. I'm going to add one thing to my prayer tonight. E eu vou adicionar uma coisa na minha oração There are going to be hoje. people in this service. Vão ter pessoas que estão aqui nesse I have culto. not prayed this at all in any other service. E eu ainda não orei isso em nenhum dos outros cultos. God is going to give you the supernatural ability to learn English. Deus vai te dar um poder sobrenatural de aprender inglês. And when the world comes, E quando o mundo vier, you will be able to interpret for them. você vai poder interpretar para eles. That they will begin to hear Que and eles vão understand. começar a ouvir e entender. And I give you a scripture out of Acts 2. E eu te dou uma escritura de Atos 2. It says, we hear them speaking E ele diz, a gente escuta eles falando in our own languages na nossa própria língua the mighty works of God. as obras poderosas de Deus. In the next 10 years, Nos próximos 10 through anos, this church, para essa the igreja, mighty works of God, as obras poderosas will be de Deus displayed. vão ser and they will demonstradas. hear it in their E language. eles vão ouvir na língua In deles. Jesus' name. Em nome de No, Jesus. Spirit of God, Espírito de Deus,
Do surgery on our ears. Faz uma cirurgia nos nossos ouvidos. Give us ears to hear. Nos dá ouvidos para ouvir. But God, give us a will to obey. Mas Deus nos dá uma vontade para God, we will obedecer. hear you. Deus, nós vamos te And we ouvir will obey e nós you. vamos te obedecer. Business people are going to begin to obey. Homens de negócios vão And começar a there will be a obedecer. miracle quality come on their businesses. E aí o negócio deles vai ter qualidade. There will be women who hear. Mulheres que vão And ouvir they will obey. e elas vão obedecer. There will be women in this church Mulheres nessa igreja that will preach. que vão pregar. And thousands of people will be E saved. milhares de pessoas vão And ser we will salvas. hear. E nós vamos And we ouvir. will obey. E nós vamos In obedecer. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Podemos agradecer a Deus pela vida do pastor Gilde, pela vida do Lucas. Glória a Deus, glória a Deus.